Boa noite a todos e a todas que nos ouvem e assistem, né? Mais uma vez aqui, mais uma quarta-feira com vocês, com o nosso programa Engenharia Predial, onde a gente, conforme já falamos, insistimos, tenta difundir aí a necessidade da manutenção predial, inspeção predial, para todos os síndicos, né? As pessoas administradoras de condomínios, a todos aqueles que lidam diretamente no dia a dia com as edificações, também os profissionais da área, né, os engenheiros, arquitetos que trabalham na área. E hoje o programa tem a participação efetiva do Sérgio Craveiro, né? Normalmente ele faz algumas contas, mas o Sérgio está aí. Sérgio é o presidente da CONASE, Confederação Nacional dos Síndicos, tem a TV CONASE, que é o canal de divulgação do trabalho dele, né? Faz esse trabalho com os síndicos no país inteiro, e hoje nos dá a honra aí de estar participando do nosso programa efetivamente, né? Temos a grata satisfação, honra de receber a Thaís Rezende Monteiro, ela capitã do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, né? Graduada em Engenharia Civil e pós-graduada em Segurança contra Incêndio, portanto, fera no nosso tema de hoje, né? E já de imediato, agradecendo a autorização do Corpo de Bombeiros que recebemos para a participação da capitã Thaís, e como já havia dito para ela, eu entendo que é fundamental essa parceria, no sentido da gente estar levando as informações corretas aos síndicos, a todos aqueles que nos ouvem, né? Lembrando que o nosso programa fica à disposição de todos que quiserem ouvir depois, né? O link a gente divulga sempre aí, e esse programa fica à disposição de todos. E ele tem tido, conforme o Sérgio tem nos passado aí, milhões de visualizações durante o período que ele é feito, né? Ele serve basicamente como um ensinamento, né? Um trabalho de divulgação realmente do que nós necessitamos. Agradecer também a participação do John Kennedy Ferreira Martins, ele é perito judiciário, engenheiro civil também, pós-graduado em gestão de qualidade, e ele é da cidade de Ipatinga, também trabalha na área de engenharia predial, manutenção predial, e, portanto, também tem qualificação aí no sentido do nosso tema principal de hoje, né? Bom, já para iniciar a nossa conversa, nós vamos relembrar, né, ou reforçar a questão da inspeção predial, né? Que a gente repete sempre no nosso programa aqui, a necessidade e a importância da inspeção predial. Dentro da inspeção predial, é um dos itens onde a gente tem uma atenção especial a prevenção e combate a incêndio e pânico. Por quê? O que eu digo sempre para os síndicos onde eu trabalho, que eu estou apresentando a nosso laudo de inspeção predial, é que a grande maioria dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio e pânico, eles são de metais, né? E como aqui nós temos uma incidência muito grande de oxidação, né, ferrugem, prédios muito próximos do mar, nós temos, portanto, esses equipamentos muito comprometidos, né? A gente observa que muitas situações, prédios com 2, 3 anos, você já encorta a porta corta-fogo toda corroída já, né? Várias situações onde você demanda uma manutenção predial até muito maior do que efetivamente a norma até prevê, né? Mas, e o mais importante, já ressaltar a todos, né? O que eu repito também muito todos os dias a todos os síndicos é que, no caso da prevenção e combate a incêndio e pânico, você só vai descobrir que haviam falhas quando houver
um sinistro. E aí, muitas das vezes, já é muito tarde para que você possa efetivamente tomar providência, muito provavelmente vidas vão estar perdidas, né? Por isso, atenção especial a esse item, a gente reitera sempre, correto? Para não me delongar muito, vou pedir a participação do Sérgio aí, no sentido do entendimento e do que ele vê isso no país inteiro, né? Ele roda o país inteiro toda semana, está cada dia em um lugar e, portanto, com esse contato com síndicos dos demais estados, lhe dá uma condição de uma visualização até melhor do que nós que estamos aqui. Sérgio, qual é a sua percepção desse tema nosso nos demais estados? Bom, primeiramente, boa noite, Maurício, obrigado aí pelo convite. Quando você me convidou, eu falei, vou aceitar na hora, né? Não tem jeito. Obrigadão. Um prazer muito grande aqui fazer aqui o programa aqui junto com a Capitão Thaís aí do Corpo de Bombeiros de Vitória, John Kennedy aí também engenheiro aí de Ipatinga, uma cidade que eu conheço bastante. Ipatinga e Governador Valadares, já dei palestras aí também, né, em Governador Valadares. Temos aí também muitos amigos aí em Ipatinga que têm administradores de condomínio, que são síndicos. A verdade é que esse tema de hoje é um tema que eu gosto de falar, porque na hora que pega fogo no parquinho, né, todo mundo sai correndo, né? Eu sempre falo, inclusive nos meus cursos de síndico, né, eu estou aqui em São Luís, a gente vai fazer o curso agora sexta e sábado aqui, e a gente fala de incêndio, da importância do AVCB estar em dia, da importância da brigada de incêndio, do brigadista, né, dentro do condomínio, né, porque eu falo que assim, nós somos animais, né, nós somos animais racionais, e tem os animais da floresta. Quando pega fogo na floresta, os animais irracionais, eles fogem do fogo, eles vão abandonar o fogo. Nós não, nós temos que, como racionais, pegar o extintor, né, de repente é um fogo pequeno ali, um curto-circuito, alguma coisa ali, e dá para a gente apagar esse fogo, né, vamos dizer assim, né, ao pé da letra, né, porque as pessoas têm que entender que a gente estando com a mente preparada, né, com a preparação adequada para se morar em condomínio, a gente consegue evitar muitos acidentes, né? Então, a prevenção ela é o melhor caminho para o condomínio em todo o Brasil. Está se falando muito, eu falo da cidade de Aracaju, que eu tenho amigos que trabalham na área de segurança contra incêndio, eu tenho colegas em Recife, eu tenho em Curitiba, Florianópolis, então está muito bem, muito falado esse tema, né? Eu tenho certeza que o nosso público que está aqui com a gente hoje assistindo, né, então aí já chegando a 160 pessoas aí já, realmente possa trazer esse conteúdo aí que é o tema do evento. Parabéns aí, Maurício, pelo tema aí do programa de hoje, viu? Capitã Thaís, a senhora lida no dia a dia, né, com esse tema, com a prevenção e combate a incêndio e pânico. Qual é a percepção da senhora com relação ao entendimento, né, e ao atendimento das normas que o Corpo de Bombeiros tem, né, tão bem trabalhada, né, porque são normas que constantemente são renovadas, né, são atualizadas. Qual é a percepção da senhora com relação a esse tema na nossa cidade, no nosso estado? Primeiramente, boa noite a todos, né? Nesse primeiro momento, gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui hoje conversando com os senhores sobre esse tema. E aí, só um adendo aí no que o Sérgio estava comentando, quando ele falou de, principalmente, atuar nesses primeiros combates a incêndio, em caso de incêndio em edificações. A única observação que eu queria fazer nesse ponto é que, por mais que os equipamentos estejam ali também, não adianta os usuários dessa edificação sem capacitação nenhuma, né, se exporem a um risco que eles não saibam administrar. Então, daí a importância também, uma segunda palavrinha que ele falou muito importante, que é a questão da prevenção. É algo que a gente
tem que, um pouco, só para essa introdução, dividir um pouco os conceitos com relação à prevenção e proteção. São conceitos distintos, mas eles caminham juntos. A proteção contra incêndio nada mais é do que aqueles equipamentos e materiais que a gente coloca na edificação para responder para esses primeiros casos de incêndio, nessa primeira resposta ao combate a incêndio. E a prevenção está muito relacionada com essa questão da educação, de conscientização, e é uma coisa que tem que estar sempre constante, porque por mais que o bombeiro e quaisquer outros órgãos licenciem aquela edificação, isso é um ponto na existência da edificação como um todo. Então, por mais que de tempos em tempos tenham as renovações, não adianta acreditar, né, que esse ponto na história de vida da edificação, que é a presença ali do bombeiro vistoriando e regularizando daquela edificação, ela vai garantir a segurança daquela edificação como um todo e por tempo indeterminado. Não é assim. Então, demanda também um comportamento, né, preventivo dos usuários dessa edificação com relação a ela. Então, assim, Quer falar, Maurício? Não, pode complementar. Na sequência, eu... Tá, e do mais, outro ponto que eu gostaria de falar é que a atualização normativa é algo normal, né? Não é porque a gente muda de tempos em tempos que a gente, enfim, é um erro isso. As normas técnicas, no geral, quando elas são elaboradas, elas têm um formato bem regular e a gente tem que encaixar elas, uma realidade bem espinhosa dentro delas. Então, é muito difícil abarcar todas as situações e todas as possibilidades dentro de uma norma técnica. Então, à medida que as modalidades construtivas, os métodos construtivos, as tecnologias, elas vão aparecendo, né, seja de mobília, seja de tecnologias construtivas mesmo, demanda essa nossa atualização, né, normativa para poder tentar abraçar ainda mais essa realidade dentro da norma. Então, basicamente é isso. E as edificações, especialmente as existentes, né, e que ainda não se regularizaram, à medida que as normas elas vão se atualizando, elas talvez se deparem com uma situação de achar que elas estão cada vez mais distantes da possibilidade de se regularizar, né, por conta de não estarem alcançando aí, acompanhando essa atualização normativa. Mas o Corpo de Bombeiros, pelo menos eu, né, como integrante do Corpo de Bombeiros, eu trabalho dentro do Centro de Atividades Técnicas, né, fui analista de projeto, já fiz vistoria, já trabalhei na área de perícia de incêndio também, e hoje trabalho na parte normativa, então já caminhei aí dentro dessa parte de atividade técnica. Okay. Então... diante da sua fala, foram vários os temas que eu gostaria realmente de dar uma ressaltada, mas um ponto fundamental é ressaltar que, pelo menos no entendimento que eu tenho, eu acho que a única norma, diferentemente das normas ABNT, né, onde você obrigatoriamente não tem que se atualizar, no caso das normas do Corpo de Bombeiros, as atualizações servem para atingem a todos indistintamente, né? Vamos tomar aí como exemplo o para-raio, né? Uma vez que o Corpo de Bombeiros determinou que a norma que antigamente falava em tipo Franklin e passou a gaiola de Faraday, necessariamente as edificações passam a ter essa obrigação, correto? Então, a norma, ela entra em vigência a partir de determinado ponto ali, e não tem como a gente cobrar uma mudança geral para todas as edificações em todos os aspectos. Então, nesse sentido, a gente respeita também o que foi licenciado até ali, o que foi permitido até ali. Lógico que, para determinados casos, a gente demanda uma certa atualização, mas a gente também respeita o que foi feito ali até o momento, né? Então, assim, depende da medida de segurança, depende da edificação, depende do uso dela.
Então, assim, não é porque houve essa mudança normativa que agora todas as edificações, mesmo aquelas que foram licenciadas lá atrás, elas vão ter que mudar tudo, sabe? Aparecem novas medidas de segurança, e aí aquela edificação que foi licenciada lá atrás, ela vai ter que dar um jeito de implementar aquilo também. Não é assim que funciona, né? Tem os fatores limitantes, a gente entende isso e a gente procura adequar o máximo possível, mas respeitando as condições também arquitetônicas da edificação, trabalhando com medidas compensatórias, né, alternativas para poder tentar minimizar os riscos. Exatamente. Só aproveitando aí uma deixa mais uma vez, por exemplo, a gente tem visto vários prédios, inclusive um prédio recente agora que nós fizemos um laudo no centro de Vitória, ao lado de um que pegou fogo outro dia, onde as instalações de gás elas não existem, né? Portanto, um prédio com 18, 20 pavimentos e você tem botijão de gás em todos os apartamentos, né? Nesse caso, por exemplo, a exigência do sistema de gás ele não seria cobrado? Então, depende da idade da edificação, depende de uma série de fatores. Se a gente for olhar basicamente a norma atual, o que a gente tem escrito hoje, sim, né, essas edificações elas demandariam certamente a exigência de uma central de gás. Mas a gente, dependendo da idade da edificação, principalmente você falando aí que foi no centro, né? Certamente trata-se de uma edificação muito antiga, então não necessariamente ela está em desacordo, mas aí depende também se esse edifício foi licenciado, se foi autorizado ele funcionar dessa forma. Então, assim, como é um caso pontual, a gente teria que avaliar o que aconteceu lá e se está ok. Mas, assim, edificações muito antigas, elas têm algumas peculiaridades em relação ao que a gente cobra na norma atual. De qualquer forma, é sempre um risco, né? Você ter o botijão de gás dentro de um prédio, né? Então, isso a gente tenta, na medida do possível, orientar o síndico para que ele possa tomar essas providências, né? Maurício, só quero dar um parênteses rapidinho. Cleusani Lotti é síndica profissional em Governador Valadares, do ladinho aí do nosso querido convidado de hoje. Do John. Aí, seus parceiros aí estão próximos aí, John. Próximo. Vamos lá, o John também fazer as suas considerações preliminares aí, para a gente efetivamente entrar no nosso tema. Como é que funciona a coisa aí em Minas, né? Você tem visto a atuação ou negligência dos síndicos dentro dessa área de prevenção e combate a incêndio e pânico? Primeiramente, boa noite. Quero agradecer a oportunidade de estar participando desse evento. Infelizmente, a realidade nossa, até no Brasil inteiro, ele só procura o profissional na época que precisa de renovar o ABCB. Infelizmente, é a maior realidade nossa, que é da região metropolitana do Vale do Aço. O que demanda uma difusão maior da necessidade da manutenção predial, né? Sim. É o que a gente tem insistido, né? Porque é isso que vai dar a condição. Vocês aí talvez não tenham problemas sérios de corrosão como a gente tem aqui, né? Mas efetivamente a manutenção ela é necessária, né? E o atendimento dentro do possível da atualização das normas também é fundamental, né? Entrando efetivamente no nosso tema, só esclarecer às pessoas que nos assistem, que o projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico ele é um pré-requisito para a aprovação do projeto arquitetônico, correto, Thaís? Necessariamente para que se tenha uma aprovação, né? Algumas prefeituras têm feito um caminho alternativo, no sentido até aprovar o projeto e exigir a aprovação do incêndio, de prevenção e combate a incêndio posterior, né? Mas eu acho fundamental, até porque questões arquitetônicas normalmente interferem diretamente no sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico, né? Então, essa opção que algumas prefeituras têm dado, eu acho bastante preocupante. E também ressaltar que esse projeto necessariamente precisa ser elaborado por um profissional qualificado, né? E obrigatoriamente cadastrado no Corpo de Bombeiros, não é isso?
Perfeito, perfeito, é exatamente isso. Aqui no âmbito do Estado do Espírito Santo, né, a maioria das prefeituras já tem esse entendimento, né, da importância, da necessidade de se cobrar o projeto de combate a incêndio atrelado, né, ao licenciamento de prefeitura também. Então, a maioria delas já exigem, né, com antecedência a apresentação, não só a apresentação, a aprovação do projeto do bombeiro para poder aprovar o projeto na prefeitura. E, de fato, isso que você falou é um fato que a arquitetura da edificação ela impacta diretamente, dependendo de como é o arranjo dela, né, nas medidas de segurança, no dimensionamento, enfim. Principalmente nas questões de escada de incêndio, né, dimensionamento, Exatamente. câmeras, né, sistemas de pressurização, se isso não for pensado antes, né, e aprovado efetivamente antes, você pode até inviabilizar a aprovação disso posterior, né? Exatamente. Ok. Ô, John, aí em Ipatinga também, no Vale do Aço também, a aprovação é feita anteriormente ou você consegue aprovar o projeto arquitetônico sem prevenção e combate a incêndio de pânico? Na nossa região aqui são exigidos. O processo fica paralisado. Enquanto o bombeiro não finaliza a aprovação, o projeto na prefeitura aqui fica aguardando. Ótimo. Isso é e muito aí, bom. Maurício, só uma complementação que você tinha até comentado, eu esqueci de falar na sequência. Com relação aos profissionais, não só o profissional ele ser capacitado, como, de fato, cadastrado no Corpo de Bombeiros, porque o cadastro, né, no cadastro a gente verifica se a formação dele tem competência para fazer determinadas questões, né? De acordo com o que cada conselho determina para aquele profissional, seja engenheiro, arquiteto ou técnico, dentro do que o conselho define para esses profissionais, a gente cobra a apresentação dessa documentação para estar cadastrando esse profissional junto ao Corpo de Bombeiros, e daí, né, todos têm acesso aos profissionais cadastrados depois para poder estar escolhendo. Exatamente. Já aproveitando a oportunidade, que já que nós estamos falando de cadastro, lembrando a todos os síndicos, principalmente aos síndicos, que a aquisição de equipamentos de prevenção e combate a incêndio e pânico também necessariamente só pode ser feita e aceita nos estabelecimentos, né, nas empresas, também devidamente cadastradas, né? Então, senhor, não é isso, capitão? Perfeito, perfeito, porque principalmente nessa questão de utilização de materiais e equipamentos de combate a incêndio, alguns em específico no cadastro a gente cobra algumas certificações a mais, justamente para poder entender que aquele produto atende aos requisitos das normas específicas. Então, lembrando, senhores síndicos, para a aquisição do material, precisa antes consultar o site do Corpo de Bombeiros, né? Não só a aquisição, mas também a contratação de profissionais, não só para projeto, mas também para prestação de serviços. Tudo isso só pode e deve ser feito com aqueles profissionais devidamente cadastrados no Corpo de Bombeiros. Não, se você contratar um projeto de um profissional que não está cadastrado, esse projeto não vai ser aprovado. Correto? E se, por exemplo, o profissional ele é cadastrado, o projeto é aprovado, mas aí chega na vistoria, ele fornece documentos de equipamentos de empresas que não são cadastradas. O vistoriador ele pode... Não vai aceitar, né? Exatamente. Ok. Um outro item importante que eu vejo que é fundamental para a gente estar esclarecendo é a questão da validade dos alvarás de funcionamento, né? Existem diferenciações entre a periodicidade de prédios comerciais, prédios residenciais, uso misto, né? Capitã, a senhora poderia só dar uma repassada para nossos síndicos que nos ouvem ficarem atentos a isso?
Sim, hoje a nossa norma ela prevê 3 tipos de alvarás distintos, né? Mas o que a gente trata aqui mais de forma definitiva, especialmente para edificações de uso residenciais, que é o que a gente está falando aqui de condomínios e comerciais, é o ALCB, né? O Sérgio falou em AVCB, só que aqui no estado do Espírito Santo a gente fala ALCB, Alvará de Licença do Corpo de Bombeiros. Eu acho que em Minas, se eu não me engano, é AVCB, Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Correto. Né? No Rio Grande do Sul é PPCI. Cada estado tem um nome, realmente. E a validade dele para edificações do grupo A, que a gente chama, né, que são as residenciais, são de 3 anos, e para as demais edificações, via de regra, é de apenas 1 ano. Então, edificações mistas, né, que podem ocorrer casos de edificações que têm ocupações mistas, ou seja, parte da edificação ela tem um uso e parte da edificação tem um outro uso, tem essa questão de que para uma parte vai ser de uma forma e para outra parte vai ser de outra forma. Sendo que, para a edificação principal, um alvará, né, da parte mista da edificação, ele sempre vai estar atrelado ao tempo de validade do alvará da edificação principal. Entendi. Independente da validade, que, só ressaltando, né, seja o nome que tenha, está sempre lá escrito, explícito, né, qual é a validade, qual é a data de validade, né, e essa necessariamente precisa ser atendida. Também a questão da teste de estanqueidade para residências, conforme norma, é de apenas 1 ano, correto, capitã? Então, correto. Independente de um prédio residencial você ter 3 anos para a convocação do Corpo de Bombeiros para fazer a análise, o teste de estanqueidade ele tem que ser repetido a cada ano, correto? Porque é justamente isso que a gente está falando, né? A presença, a regularização da edificação e o bombeiro, né, dentro desse processo de regularização, ele é um ponto dentro da existência da edificação. Então, a gente precisa entender, dentro dessa cultura de prevenção que a gente vem conversando, da importância da gente ter essa consciência de que não é só por conta do bombeiro estar cobrando que a gente precisa estar sempre fazendo a manutenção nos equipamentos e cuidando da edificação, porque a edificação ela abriga pessoas, né? E principalmente as residenciais, ela te abriga ali pela maior parte do tempo, são vidas. Então a gente precisa entender que aquilo dali precisa estar seguro para que a gente esteja seguro também dentro dela. Ok. Mais uma vez, alerta aos senhores síndicos, e agora não só aos síndicos, mas também aquelas pessoas que fazem a aquisição de um imóvel, né? No habite que é expedido pela prefeitura, necessariamente ele também fica vinculado à autorização, ao alvará de funcionamento, né? Ao primeiro alvará do Corpo de Bombeiros, correto, capitã? Então, vocês que estão adquirindo o imóvel, que vão receber nos próximos dias esse imóvel, esse prédio, vocês, antes de se preocuparem com a mudança, né? A gente sabe que quem compra normalmente está com pressa de mudar, tem problemas para devolver aquele que está ocupando, né? Mas é fundamental se preocuparem com a habitabilidade desse imóvel, e necessariamente passa pelo alvará do bombeiro e, na sequência, o alvará da prefeitura, né? Ressalto isso porque a gente, principalmente, e aí a gente vê mais nas cidades de interior, né? Muitos prédios que estão ocupados e não tiveram alvará de bombeiro, não tiveram alvará, não têm condições mínimas de habitabilidade, né? E, infelizmente, há uma cultura, né, de se ocupar sem prestar atenção nisso, né? Eu não sei, Sérgio, se isso acontece em todo o país, mas aqui nas cidades do interior, realmente, as prefeituras negligenciam um pouco com relação a essa exigência do habite para a ocupação. Por consequência, fica também todo o sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico comprometido. Não, é verdade. Na verdade, assim, eu venho de uma prefeitura, que é a Prefeitura de Santos, né?
Acho que Santos tem os prédios um dos prédios mais antigos do Brasil, fica em Santos, ali em 1930, 1935. Então, já teve vários acidentes ali com marquise que caiu embaixo, tem um restaurante, naquele centrinho lá que a gente chama que é o bairro do Gonzaga. Então, a Prefeitura de Santos pega muito no pé dos condomínios. Eu mostro isso, inclusive eu estava em Ribeirão Preto ontem e mostrei uma carta de quando está vencendo por exemplo, a VCB, quando está vencendo a dedetização, a caixa de gordura, a limpeza, o para-raio, né? E a Prefeitura ela tem esse controle dos condomínios, ela serve ali como uma mãe, vamos dizer, dos condomínios, né? Agora, aqui em São Paulo, eu não sei se a capitã Thaís tem essa notícia, tem uma lei estadual, que é a 1215, se não me engano é esse o número, que fala que os bombeiros podem dar multa para os condomínios como se fosse assim multa de trânsito, né? Que você vai ali tomar uma multa na hora porque você infringiu ali o trânsito, né? Passou um sinal vermelho e tal. Então tem esse poder de dar multa na hora. Foi dado ao Corpo de Bombeiros, né? Que é o policial militar do estado aqui de São Paulo, de abrir o condomínio e fazer isso. Por quê? Tudo por conta da boate lá de Santa Maria, aquela boate que matou ali 200 e poucas pessoas, né? Que foi, quer dizer, foi uma falta de segurança tremenda, né? Agora, as prefeituras, elas têm visto isso. Eu tenho falado muito, que vocês estão falando aí de habite-se. O habite-se é a certidão de nascimento do condomínio, né? O habite-se, eu acho que sem o habite-se, como que o condomínio vai viver? Nós temos a nossa certidão de nascimento, né? Que está lá, que é nossa, que é um poder nosso. O habite-se é a certidão de nascimento do condomínio, que 200 moradores têm que ter acesso, né? Será que eu estou morando? Será que essa pessoa jurídica, essa pessoa condomínio é uma pessoa, né? Condomínio é um ser, né? Um ser vivo ali, está ali, precisa ser inclusive cuidado. Tem um CNPJ, né? Inclusive tem CNPJ, igual nós temos que fazer a nossa manutenção, né? Nós temos que ir para academia, nós temos que cuidar da gente, porque senão a gente vai, né? Embora aqui a Elza está perguntando, né? E edificação com 35 anos, como faz? E nós com 35 anos, como fazemos, né? Então a gente tem que procurar um médico, tem que procurar aí. Eu falo que o médico, né, de condomínio são os profissionais da área de segurança, né, da área de manutenção, que vão realmente trazer isso para o condomínio, né? E principalmente da área de engenharia, que está ligado, obviamente, à manutenção e à segurança, né? Então, todos os condomínios precisam de cuidados. Eu não tenho notícia aqui de condomínios que tem hoje. Eu tenho um condomínio em Santos, por exemplo, de 1957. 1957, a gente está falando do quê? De 65 anos de condomínio, né? Eu não tenho notícia de derrubar um condomínio por causa da idade, por causa da velho, mesmo porque a gente ainda não tem condomínio de 100 anos, né? De 110 anos, 120 anos, ainda não. Edificações antigas, na época do imperialismo, na época de Dom Pedro I, Dom Pedro II, a gente tem. Mas são casas, não são edifícios de 10, 15, 20 andares, né? Então é isso. Os famosos prédios tortos de Santos, né? O mundo inteiro conhece, você passa na praia de Santos. O conhecimento que eu tenho é exatamente dos problemas de fundação, né? Exatamente. Que tem os seus problemas na área e que passa a ter problemas de manutenção, né? Então precisa ser visto tudo isso, né? Também. Agora, a prefeitura, ela pega para capar mesmo, né? Eu vejo outras prefeituras, com todo o respeito a todos os prefeitos, fiscais, né? Muito relapso a isso. Eu acredito que é porque ainda não aconteceu nenhum acidente sério. Na hora que acontece, todo mundo fica em cima, né? Então é complicado. Só quero mandar um abraço aqui para o Luiz Cláudio, que é síndico de São José dos Campos, está sempre com a gente também, né? E a Ana Maria Cristina Alonso também, que é síndica aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo não, né? Eu estou em São Luís, em São Paulo, uma grande síndica também, participa bastante aí dos nossos eventos, né? Das nossas transmissões aqui no YouTube. E para o Marcos Souza também, está sempre com a gente, que é síndico lá no Rio de Janeiro também, e a todos os presentes aqui, um grande abraço também. E vamos em frente, doutor Maurício Ceoto. Thaís, essa questão da multa me intrigou. Eu, sinceramente, não nunca ouvi falar sobre isso. Tem conhecimento de algum corpo de bombeiros de algum estado que está atuando dessas formas? Então, eu acho que isso lá em São Paulo é um pouco mais recente, mas aqui no Espírito Santo a gente já tem esse poder de polícia, que é o que a gente chama, né? O poder de polícia, que é o poder de intervir ali através de multas,
interdição, enfim, essas questões. Aqui no Espírito Santo, o Corpo de Bombeiros ele já tem esse poder de polícia, ele pode, por meio de fiscalizações, né, por mais que a edificação ela já esteja regularizada ou não, ele tem esse poder de fiscalizar a qualquer tempo e notificar ou multar, né, se for o caso, né? Existem as sanções e para qualquer edificação a gente tem esse poder. Então, na norma do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo já prevê essa possibilidade de autuação. Sim. É importante isso, eu sinceramente desconhecia. Aí você tem essa possibilidade, João? Eu acho que isso é nacional. Aqui em Minas também tem essa possibilidade. Além de fazer a vistoria, ele também tem o poder de caçar o alvará, né, que é o AVCB. Entendi. Em situações de falta de atendimento dos princípios básicos, não é isso? Sim, porque é de responsabilidade do condomínio de manter o sistema funcionando. Então, se ele chega e vê que está irregular, ele tem esse poder, sim. Eu acho que isso aí é nacional. Entendi. Não, a questão o entendimento que a gente tem aqui, ou pelo menos que eu tinha, no sentido da não renovação, né? Mas a autuação, né, por falta dessa renovação, dessa validade, eu sinceramente não conhecia. Até porque nós temos aqui um prédio, um bairro de prédios nobres, frente para o mar, onde existem diversos prédios, onde eu já fiz inspeção, e a grande maioria, prédios ainda aí, vamos falar de 20, 25, 30 anos, e que não têm ou nunca tiveram a renovação, né? Receberam o alvará lá quando foi feito, quando foi entregue, né? E a gente não está falando aqui de prédios simples, não, é prédios de alto luxo, onde as instalações nunca foram manutenidas, e também não existe, o síndico sequer sabe que ele deveria ter feito essas renovações, e procura-se projeto de prevenção e combate, também o condomínio não tem, né? Então, são coisas que a gente fica realmente assustado, né? Eu acho que no caso dessa possibilidade da autuação aí, gera mais uma motivação para que esses síndicos comecem a realmente, efetivamente, tomar cuidado, né? Porque, infelizmente, o brasileiro só sente a dor quando mexe no bolso, né? Enquanto ainda não aconteceu o sinistro, muitos deles fica deixando, né? Como eu repito sempre, esperando que Deus proteja, né? Infelizmente, a gente, pelo que a gente vê no dia a dia, Deus está tendo muito trabalho para proteger esses prédios que estão com muita falta de manutenção, né? O Sérgio queria fazer só não seria uma correção, mas é uma premissa que a gente explica constantemente aos síndicos, né? A questão do nascimento do prédio, né? A certidão de nascimento, a gente considera que é a certidão de inteiro teor da matrícula-mãe, isto não quando o prédio foi entregue, mas sim quando ele foi efetivamente registrado, né? Quando o memorial de corporação, que é um documento obrigatório para que qualquer empresa, qualquer incorporadora inicie a negociação, né? Ela tem que fazer junto ao cartório. Então, aprovou o projeto do bombeiro, aprovou na prefeitura, juntou toda a documentação necessária, levou tudo ao cartório, registrou o memorial de corporação. Nesse momento, eu entendo que essa é a certidão de nascimento. Por quê? Porque todos esses projetos, eles são de extrema importância para o condomínio, né? Vai receber uma edificação, senhores adquirentes, né? De uma edificação que vai ser entregue, exija da incorporadora o laudo de inspeção predial, né? E dentro desse laudo, todos os projetos e documentos relativos a essa edificação. Não aceitem receber um prédio sem essa documentação devidamente legalizada e pronta, né? Com relação também, Sérgio, a questão dos 35 anos aí, que nos foi perguntado, em que pese, né, existiram atualizações do Corpo de Bombeiros, mas existe sempre a possibilidade de uma mitigação, não é isso, capitã? Em função, por exemplo, se há 35 anos lá, provavelmente é até esse exemplo que
que eu utilizei lá do centro de Vitória, né? Não tinha um prédio com mais de 20 pavimentos, não tinha a escada de incêndio, né? A escada é interligada ao hall social, né? Quer dizer, tecnicamente ou arquitetonicamente, hoje é impossível de você atender à nova legislação, né? Mas existem sempre medidas mitigadoras que podem vir a sanar possíveis sinistros, possíveis prevenções que são necessárias. Concorda, Thaís? Perfeito. Eu até tinha visto essa pergunta aí, eu não entendi muito bem, porque eu não entendi se o teor dela era uma edificação de 35 anos que nunca tinha sido regularizada anteriormente. Talvez seja isso, né? Então, sim, para edificações antigas que foram construídas, né? Antes da vigência das nossas normas atuais, a gente tem trâmites internos para tentar mitigar questões que não estão atendendo à norma atual, desde que esse problema ele seja uma questão comprovadamente inexequível, ou seja, escada, por exemplo, ela foi feita de uma forma e não tem como quebrar a escada do prédio e construir outra de novo. Então, desde que isso esteja respaldado por meio de um profissional, né, que cadastrado, capacitado, que esteja tramitando esse projeto aí junto ao Bombeiros, ele apresente para a gente todas as documentações que comprovem a idade da construção da edificação, que aquela medida que ele deveria ter e não tem, ela não é possível de ser revertida. Então, daí a gente trabalha a partir de medidas compensatórias e outras exigências para tentar minimizar o risco dele não ter aquela exigência. Exatamente. Um outro detalhe importantíssimo, capitão, e Johnny e Sérgio, recentemente nós fizemos uma análise, nós temos aqui no Espírito Santo problemas seríssimos de projeto de estrutura, projeto estrutural, né? E revisando um projeto já depois de pronto, de um prédio também de padrão alto, com pouco mais de 3 anos, nós verificamos que, para efeito de norma, a capa de concreto da laje não tem a espessura exigida por norma. Isto o que deveria ser 12 centímetros de laje foi executado com apenas 5, já é erro de projeto estrutural, né? O que não dá o tempo de evacuação, né, o tempo de fuga necessária para a edificação, né? Nesse caso, a gente acabou de constatar isso, existem mais 2 que estão já muito próximos dessa certificação, e aí a nossa recomendação ao condomínio, né, é que contrate um profissional qualificado para buscar, junto ao Corpo de Bombeiros, medidas mitigadoras, né? Porque, efetivamente, não há como corrigir isso. Quer dizer, eu vou desmanchar todos os apartamentos para botar mais 7 centímetros de concreto na laje? É impossível, é melhor até jogar no chão e fazer de novo, né? Mas tá aí, seria possível a gente, comprovando junto ao bombeiro essa falta de condições de corrigir isso tecnicamente, né? As medidas mitigadoras, até mesmo uma brigada de incêndio no prédio, numa forma onde você aumentaria essa velocidade da evacuação do prédio, no caso de um sinistro, no caso de um incêndio, seria possível junto ao Corpo de Bombeiros? Sim, seria possível sim, Maurício. A gente trabalha dessa forma, a gente, dentro do departamento de análise, a gente tem comissões para avaliar isso, não é de forma automática, como eu falei com você, é necessário determinadas comprovações documentais de que aquilo não foi feito conforme deveria, e a gente também não pode sempre partir da premissa de que, vou fazer errado porque o bombeiro lá na frente resolve isso para mim. Então, assim, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Só para complementar aí, para legalizar o imóvel irregular dá muito mais trabalho, né? A capitã... Não tenho dúvidas. Mas, nesse caso, como é um erro de projeto estrutural, ele teve toda a regularização. O prédio tem a BITS, tem alvará do bombeiro, está sendo renovado agora, com 3 anos, o alvará do bombeiro,
mas dentro do que o condomínio, o Corpo de Bombeiro tem efetivamente de projeto, porque o projeto aprovado junto ao Corpo de Bombeiro é o projeto arquitetônico, né? A análise é feita sobre o projeto arquitetônico. A análise estrutural da edificação não é feita pelo Corpo de Bombeiros, né? Então, foi apenas por uma situação inusitada, onde nós tivemos constatamos trincas importantes na fachada e fomos avaliar o projeto estrutural e verificamos, tivemos a infelicidade, né, ou felicidade, porque pode ser talvez a salvação daqueles que lá habitam, né, no caso de um incêndio, de identificar que houve um erro gritante na questão do dimensionamento das lajes, não atendendo às normas de prevenção e combate que são preconizadas pela ABNT, né? Por isso esse espanto e essa situação inusitada que a gente tá com ela em mãos, né? Infelizmente, só um adendo, Maurício, as medidas de proteção passiva, que a exemplo, uma delas é essa que você está falando, que é a segurança estrutural, ela muitas vezes ela é mais negligenciada nas edificações em projeto pelos profissionais, principalmente pelo fato dela ser uma medida que é difícil ser mensurada e vistoriada a olho nu. Geralmente ela é mediante a apresentação documental, porque a gente tem dois grandes grupos de medidas de segurança, as medidas de proteção ativa e as medidas de proteção passiva. As ativas, né, a grosso modo falando aqui, são aquelas que elas dependem de um acionamento humano e geralmente elas são mais visíveis na edificação. Já as passivas, tipo alarme, extintor, mangueira, tá ali, você tá vendo se tá bom, se não tá, tem como você pegar, tocar, ver se tá funcionando. Já as medidas de proteção passiva, a exemplo do controle de material de acabamento, a exemplo da segurança estrutural, são medidas que elas estão incorporadas na edificação. Então, assim, para o uso normal da edificação, ela não interfere em nada, você nem vê que ela existe. Ela tem um funcionamento diferenciado em caso de incêndio, né, que ela vai atuar protegendo melhor a edificação. No caso da segurança estrutural, ela vai impedir que o calor se propague, né, de um cômodo para outro, por exemplo, né, de um pavimento para o outro, porque ali você está garantindo, né, se um projeto for bem dimensionado e bem executado, que aquele elemento ele resiste ao fogo por determinado período de tempo, né? Então, no geral, as medidas, infelizmente, as medidas de segurança passiva, elas tendem a ser mais negligenciadas pelos profissionais e pelos envolvidos, né, no geral. Só corroborando o que está sendo informado, há coisa de uns 3 ou 4 anos atrás, eu fiz um laudo de um prédio na praia de Itapuã, um prédio já com 6 ou 7 anos, já havia passado por algumas vistorias do bombeiro, e descendo a escada de incêndio, nós verificamos que o duto de exaustão, até por uma coincidência, né, alguém havia feito um furo nessa parede, né, que deveria ser uma parede com a resistência a fogo, né, e eu verifiquei que esse furo demonstrava que essa parede era de gesso. E eu fiz uma recomendação, né? E realmente depois o Corpo de Bombeiros, fazendo a revisão da avaliação da análise que tinha feito, constatou que efetivamente essa parede de gesso era completamente inadequada, né? Até porque a informação que vem do Corpo de Bombeiros mesmo, a fumaça que passa normalmente nessa área de exaustão, ela chega a temperatura de até 800 graus, não é isso, capitão? E aí acaba a fumaça matando mais do que o próprio fogo, né? E o prédio está lá hoje com um problema, porque até hoje o condomínio não conseguiu que a incorporadora recompusesse o duto de exaustão, substituindo a parede do duto por bloco, né? Foi feita em gesso e continua em gesso, quer dizer, uma situação de extrema sorte, né? Vamos dizer assim, de eu ter conseguido verificar isso, porque normalmente uma parede pintada
até para o Corpo de Bombeiros, né, a inspeção do Corpo de Bombeiros é impossível de você ter certeza se ela foi feita com material resistente a fogo ou não, mas é importante que todos fiquem cientes, inclusive os próprios profissionais que elaboram as inspeções prediais, né, atentos a essa situação, porque, às vezes, na ânsia de ganhar um pouco mais, as incorporadoras acabam fazendo coisas que até Deus duvida. John, algum comentário nesse sentido? Na verdade, às vezes o erro não é nem tanto do projetista, né? Às vezes a pessoa entrega um projeto e, na hora de executar, a incorporadora executa de uma forma que ela consegue obter um lucro maior. Sem dúvida. Nesse caso, sim, né? Porque, obviamente, o projeto foi aprovado, né? E, obviamente, o Corpo de Bombeiros estava lá, claro, no projeto, a parede tinha que ter a resistência a fogo, né? Infelizmente, no caso do projeto estrutural, isso efetivamente não acontece, porque o projeto estrutural, por força das circunstâncias, né, ele não tem um órgão que o fiscaliza, né? Diferente do projeto arquitetônico, né? O projeto estrutural ele é elaborado por um profissional, normalmente da forma que é feito, vai a campo para ser executado, né? Lembrando a todos os profissionais da área de engenharia que a norma de projeto, a gente já fez um programa com o engenheiro Robson Gaiofato, falamos sobre esse assunto. Todo projeto estrutural, por norma hoje, obrigatoriamente, ele deve ser revisado por um segundo profissional independente, isento, né, de forma com que ele confira se aquilo que foi projetado pelo primeiro, ele realmente, efetivamente, atende às normas, né? Mas eu, sinceramente, vou fazer quase 40... Na verdade, já tenho 40 anos de mercado imobiliário, né? 38 anos de formado, e eu nunca vi ninguém revisando projeto estrutural, né? Prova disso é que hoje a gente tem tantos problemas em prédios e edificações, principalmente naqueles que envolvem as lajes protegidas, né? E realmente não sei qual é a solução. Muitos deles praticamente sem solução, né? Bom, eu queria fazer apresentar para vocês, né? E aí, se puderem comentar, duas premissas básicas que a gente vê, a gente no dia a dia ressalta sempre aos síndicos, né? O primeiro é que ter o alvará necessariamente não significa que está sendo atendido às normas, né? Então, em que pese o bombeiro faça a sua inspeção, mas na grande maioria das edificações onde a gente entra com alvará, sempre fica algum detalhe de norma que a gente constata, né? Isso aí é importante que todos fiquem atentos, porque não deixar sempre na mão da exigência do bombeiro, do Corpo de Bombeiros, ao atendimento às normas. O síndico ele precisa, né? E, em consequência disso, uma outra premissa muito básica que a gente tem é que, em que pese em alguns casos não aconteçam, mas a seguradora ela tem todo o direito de verificar se o sinistro foi causado por alguma negligência ou erro relativo à prevenção e combate a incêndio e pânico, no caso de incêndios, por exemplo, no caso de sinistros, né? Portanto, e mais interessante, capitã, muitos prédios pagam o seguro, né? E eu até recomendo que continue ao síndico que ele continue pagando o seguro, mas efetivamente não tem o alvará do Corpo de Bombeiros, né? Portanto, a seguradora muito provavelmente não vai pagar o prêmio quando o prédio não cumpriu minimamente as normas, correto? Mas o mais engraçado que eu acho nisso é o seguinte: quando a pessoa fazer o contrato, a seguradora não exige o AVCB. E na hora de pagar, se a pessoa não tiver em dias, não tiver mantido a manutenção dos equipamentos, ela não será feito o pagamento e ainda cabe os proprietários entrar com ação judicial contra o síndico, porque toda a responsabilidade é dele. O nome é pagar o sinistro, tá? O nome é pagar o sinistro. Prêmio é aquilo que o segurado paga. Que ele paga. Isso, exato. Exatamente. Correto.
Bom, eu gostaria agora de a gente fazer eu enumerei uma série de pontos que são muito comuns, né, no dia a dia das nossas vistorias e que efetivamente têm causado transtornos, têm causado, inclusive, comprometimentos, né? O primeiro ponto é inevitável em praticamente todas as edificações que a gente entra, o volante do registro das instalações de incêndio está lá, no local, né? E aí, só esclarecendo, foi logo no início da pandemia, nós tivemos aqui em Itapuã um incêndio num prédio, onde quando o Corpo de Bombeiros chegou para fazer o combate, não tinha água nas instalações, né? E aí, obviamente, o prejuízo foi muito maior, né? Depois eu fui contratado para fazer a inspeção e a gente foi verificar exatamente isso. O volante estava no local, alguém, não sei se de má fé ou inadvertidamente, fechou, né? A reserva técnica estava correta, o hidrante estava correto, as mangueiras estavam corretas, só que não tinha água para poder fazer o combate, né? Então, senhores síndicos, né? Principalmente agora vocês, prestem atenção muito nisso. Esse volante ele não pode, em hipótese nenhuma, estar instalado no local. E, às vezes, até a gente mesmo, com a mão, tira a porquinha ali do volante, entrega ao porteiro, né, e guarda lá isso aqui, não deixa aqui, né? Capitão, são situações onde efetivamente a gente não tem, eu acredito que não está nem na norma, né? Ou se está, não se presta atenção nisso, né? Mas são questões importantes que a gente no dia a dia verifica e os síndicos precisam ficar atentos, correto? E também é bom ressaltar. Pode falar, João. E também é bom ressaltar também que de tempo em tempo ele tem que fazer o ligamento do hidrante, né, para manter a manutenção da bomba. Porque costuma, a gente, quando vai fazer a renovação do AVCB, a bomba nunca foi nem ligada, aí tem que comprar uma nova ou mandar para manutenção, porque não funciona. Então, o ideal é de 3 em 3 meses, ligar o sistema, deixa lá uns minutinhos, para manter a vida útil do equipamento. E também manter a vida útil, né? Sim, claro. Pois não, capitão? Não, só ia fazer um complemento ali que você estava falando do volante, que você comentou que talvez não tenha até na norma. Tem essas coisas na norma, só que não são questões que a gente consegue cobrar em projeto. E como eu falei, a vistoria ele é um ponto, né, dentro da vida útil dessa edificação. Então, no momento da vistoria, foi orientado, talvez está tudo ok, só que, enfim, pode acontecer, né, após vistoria, após liberação de alvará, de alguém ter mexido nesse local. Então, é importante, a gente fala muito do síndico, né, da responsabilidade do síndico, porque ele é a pessoa, né, que está ali representando a edificação, mas, assim, se todos trabalharem de forma consciente, né, contribuindo com o trabalho do síndico, seria muito mais fácil, né? Se todos entendessem para que serve aqueles equipamentos, enfim, e da importância deles, já seria muito mais fácil gerir, né, essas questões dentro da edificação. O ideal é que todos os prédios, né, independente do tamanho, tivesse até uma brigada de incêndio, né, onde as pessoas são treinadas para isso, né? A norma determina essa brigada apenas para edificações muito maiores, né, o que na grande maioria das vezes não é o nosso caso, né, mas o síndico efetivamente ele pode buscar, eu acho que até o próprio Corpo de Bombeiros pode estar dando apoio a esses treinamentos, né, em alguma situação, né, treinando aquele pessoal, né, Sérgio, as administradoras deveriam fazer esse trabalho periódico, né, juntar todos os funcionários de todos os prédios que ela administra, né, e fazer um treinamento de prevenção e combate a incêndio e pânico, né, explicar esses detalhes que são importantes, que às vezes passam despercebido e às vezes acaba que isso causa morte, né? Nesse caso específico de Itapuã, a senhorinha lá não morreu por muito sorte. Então, um fato simples, né? Apenas a retirada de
de uma arruelazinha que você tira com a mão, guardar um registro, um volante de um registro pode vir a salvar a vida de muita gente. Você não acha eu acho que a administradora, Maurício, tem que fazer campanhas, né? Mas isso depende do síndico de cada condomínio. Porque na hora do treinamento de brigada de incêndio, o bombeiro vai até o condomínio, o especialista vai até o condomínio para dar uma palestra. Que era esse assunto que eu até ia tocar, eu até pedi para você aqui no chat privado para me passar a palavra, porque eu fiz uma vez um evento em Curitiba e o bombeiro do estado do Paraná disse que tem que ter um número mínimo, né, de moradores do condomínio para se fazer a brigada de incêndio. Porque se não sai a brigada, não sai o AVCB, se não sai o AVCB, não vai ter o seguro, não vai pagar, igual vocês estavam falando aí agora há pouco. Né? O seguro não vai pagar o sinistro. Então, assim, como é no estado do Espírito Santo e no estado de Minas Gerais, o curso de brigada de incêndio, o famoso brigadista, né? Aqui em São Paulo, o funcionário pode ser brigadista, os moradores, né? Então, tudo isso pode ser todo mundo envolvido na massa condominial. E eu estava só querendo falar também uma curiosidade, que a Elza está aqui, ela escreveu aqui, ó, que as seguradoras não fazem vistoria, né? E aí a Elza me lembrou um evento o primeiro evento que eu fiz em São Paulo, um mega evento dia 31 de agosto de 2013, foi o primeiro encontro nacional de síndicos presencial, né? A gente chamou uma pessoa do bombeiro do estado aqui para poder dar uma palestra, e aí uma síndica perguntou assim, por favor, eu tenho uma pergunta, ela levantou, tinha 250 pessoas lá na sala, ela falou assim, o que significa AVCB? Aí o bombeiro, todo educado, todo gentil, né, falou, olha, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Ah, esse V de vistoria, e por que vocês não vão no prédio fazer a vistoria? Né? Aí todo mundo deu uma risadinha e tal, porque realmente, normalmente a seguradora e o pessoal do bombeiro não vão fazer a vistoria, tem que fazer. Hoje eu não sei como é que está, eu estou falando coisas de 2013, né? E eu acredito até que eu acho que os bombeiros hoje estão mais incisivos, né, na condição de chegar e falar, não, vamos fazer vistoria e poder de polícia para dar multa, igual o capitão Thaís falou agora há pouco, né? Ô Sérgio, antes que a capitã e o João possam se manifestar sobre isso, um detalhe importante. A minha percepção entre síndico e administradora é que um fica aguardando o outro no sentido de se manifestar, né? O síndico acha que a administradora, né, que tem o seu supervisor, vai fazer esse trabalho e a administradora entende que o problema é do síndico. Então fica, não seria o termo, né, jogo de empurra, mas fica cada um esperando que alguém dê o primeiro passo e efetivamente o que a gente observa é que nada acontece, né? Capitã, com relação à questão da brigada, salvo engano, acima de um determinado número de unidades, não é isso, a exigência? Sim, a brigada, ela é uma medida de segurança que ela foi até revisada, se eu não me engano, no final do ano passado, e o dimensionamento dela depende para o tipo de edificação, depende uma série de critérios. A gente tem tabelado, né, para cada ocupação, de acordo com a altura, população, enfim, uso, a gente tem o dimensionamento da brigada. E aí a gente tem duas questões, que é a brigada profissional, que é o que vocês estavam falando, que é aquela que tem que ser realmente treinada, enfim, pessoas profissionalizadas para isso, e a brigada eventual, que talvez numa questão de uma edificação de condomínios, né, essa parte residencial, podem ser até os próprios moradores com uma capacitação básica ali, uma instrução, não precisa de uma formação profissional específica para isso, né? E só um adendo aí com o que você estava falando para essa questão, esse processo de segurança, especialmente o do bombeiro, ele serve para estabelecer medidas de segurança mínimas para essa edificação. Então, quando a gente lá dá um alvará, né, atesta que aquela edificação está ok, está conforme as exigências do Corpo de Bombeiros, a gente não está falando que aquela edificação ela está 100%, a gente está falando que ela tem os requisitos mínimos para poder, né, ser considerada segura. Só que o nosso problema, eu falo nosso problema porque eu estou querendo falar de nossa sociedade, né, enquanto sociedade, é que a gente tende a fazer só o que é obrigado, só o que dá multa, só o que estão ali no
nosso pé cobrando. Então, a gente tem o mínimo ali que o Corpo de Bombeiros está falando que a nossa edificação tem, mas aí a gente, enquanto usuário da edificação, seja ela para qualquer uso, a gente pode estar, né, criando ali estratégias para implementar mais segurança naquela edificação. O bombeiro não cobra brigada, mas por que a gente não reúne aqui um grupo de pessoas mais, né, interessadas? Vamos lá entender como é que funciona isso, não, né, deixar tudo a cargo de uma pessoa, porque quando todo mundo se engaja, né, no fica mais fácil, né? Fica mais seguro, fácil. Né? Uhum, com certeza. Sérgio, fica aí uma sugestão para você dentro dos cursos de síndicos que você fornece, tá tratando isso. Eu acho que foi fundamental essa colocação da capitã. As normas são o mínimo do mínimo do mínimo, né? Isso só basta? Muitas vezes não, né? Cada edificação acaba tendo peculiaridades que levam à necessidade de uma adaptação ou outra, não é isso, João? Exatamente, mesmo porque lá eu tenho uma edificação que tem tudo, ela tem saída de emergência, porta corta-fogo, ela tem mangueira, tem extintor, e aí acontece um problema, eu não sei como que tiro o lacre do extintor, eu não sei o que eu posso fazer, se eu posso jogar água em equipamento elétrico que está pegando fogo, tem um lixo escorando a porta aberta, e aí, entende? Então, se a gente não entender o propósito daquilo, não adianta ter aquilo na edificação. Então, esse propósito a gente só entende se engajando na missão chinelo de dedo segurando porta corta-fogo. Ixi, é tanta coisa que você não faz ideia. Isso a gente retoma a conversa do Sérgio lá no início, né? E que no final das contas, eu acho que o melhor é aquele que não entende nada, fazer a rota de fuga onde ela está indicada e vazar dali, né? Não cabe a ele, que a pessoa não treinada, a tentar qualquer artimanha, qualquer situação que possa vir a causar mais dano ainda, correto, capitão? Correto, mas até para poder simplesmente evacuar a edificação, se ele tiver um entendimento mínimo, ele consegue ter mais tranquilidade para fazer isso, né? Ele entende, por exemplo, que se ele estiver num ambiente cheio de fumaça, as partes mais baixas são mais fáceis dele respirar e dele visualizar, sabe? Então, assim, é isso que a gente está falando aqui, basicamente é o que eu estou batendo aqui na tecla da prevenção, porque a prevenção não depende da vistoria do Corpo de Bombeiros, a prevenção depende de estar todo mundo engajado na causa de tornar aquele local mais seguro para todo mundo que usa aquela edificação. João, no caso de brigada, você tem alguma experiência aí? Olha, Como? O John. Eu acho que toda a população do empreendimento deveria ter o conhecimento mínimo, né? Às vezes é um pequeno fogo ali que dava ser combatido com extintor. Como que a pessoa não tem o conhecimento, ele evacua o imóvel, e uma coisa que eu poderia ter evitado, ele não evitou pelo medo ou falta de conhecimento de usar o equipamento. Eu já vi pessoas aqui jogar água no painel elétrico. E aí o dano fica muito maior, né? Maior, e tempo de correr o risco de levar uma carga elétrica. Eu tive uma experiência recente com uma casa de shows em Guarapari, que acabou de ser interditada semana passada. A primeiro projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico fui eu que fiz, acompanhei toda a execução, né? E no primeiro ano, o alvará era só de um ano, né? Eles tiveram toda a segurança, né? Nos anos seguintes, tentaram a renovação de forma, não sei como, né? E aí culminou agora com a semana passada, antes do Carnaval, eu acho que inclusive durante o Carnaval, com a interdição exatamente por falta de medida de prevenção. E estou comentando isso porque, nesse caso específico, foi necessário a determinação da brigada, né? E uma brigada profissional, diferentemente, mas aí a gente está tratando do que aconteceu lá, né? Em termos comparativos lá com Santa Maria, né? Com a boate lá, né? A falta de um treinamento, o excesso de pessoas dentro, e eu acho, pelo que eu entendi, foi esse o motivo da interdição. Não havia um controle de quantidade de pessoas que pudessem estar entrando, né? E aí o dano foi irreversível, né?
a quantidade de mortes, né? E aí, só reforçando exatamente isso que acontece nesse país. Infelizmente, as coisas só evoluem para normas, para legislações depois de catástrofes, né? Você tem a própria lei de laudo-inspeção predial aqui do Espírito Santo, ela só foi viabilizada porque 2 semanas depois da queda do Gran Parque, ela foi levada à votação na Câmara. E aí, o que estava 14-0 contra, nós conseguimos reverter 14-0 a favor e aprovar a legislação naquela época, né? Mas a gente vê constantemente aqui marquises caindo, matando gente, e no primeiro momento você tem essa comoção, mas logo depois, infelizmente, a memória é curta, né? E aí você tem danos irreversíveis para a grande maioria, né? Uma outra situação que envolve a prevenção e combate a incêndio e pânico também, e que a gente observa constantemente, é a questão das instalações de gás, né? Aquele abrigozinho lá dos medidores, né? E aí, senhores síndicos, só ressaltando, né? Regulador e medidor, todos eles estão dentro dessa caixa de gás. Regulador tem prazo de validade de 5 anos, medidor tem prazo de validade de 10 anos, né? A gente cansa de fazer inspeções em prédios de 40 anos que nunca houveram uma substituição desses equipamentos, né? E aí, por isso, que a gente explica que, na grande maioria das vezes, o vazamento de gás vai acontecer exatamente ali, e é ali que você tem que ter a ventilação, que raramente a gente acha essa ventilação, né? Então, é importantíssimo que síndicos fiquem atentos a essa questão da ventilação do gás, porque são nelas que eu tive já a infelicidade de 2 laudos, após a entrega de 2 laudos de 2 edificações, acontecer a explosão exatamente por aquilo que eu já havia previsto lá. Falta de ventilação gerou acúmulo de gás, o acionamento de uma lâmpada provocou uma explosão, né? Em ambos os casos, graças a Deus, o volume de gás retido foi pequeno, né? E essa explosão não causou grandes danos, né? Mas, infelizmente, é aquilo, não podemos ficar contando com a sorte sempre. Precisamos ficar atentos a essa situação. Nessa questão do gás, capitão, esse dia a dia da ventilação, da inspeção, a gente observa que acaba ficando essas pendências, né? Esse assunto, ele efetivamente está afeto ao bombeiro ou fica só exigendo, quer dizer, digo, na questão de validade e ventilação, né? Ou o bombeiro se atém apenas às questões das centrais, que são pontos mais de maior risco, né, da central de gás, né? Que hoje, na maioria das vezes, pelo menos na Grande Vitória ou em Vitória e Vila Velha, as centrais já não estão sendo utilizadas mais, porque na grande maioria já tem o gás de rua, né? O gás natural. Então, nessa questão de gás, geralmente o bombeiro foca mais na parte de proteção da central. Tanto é que, né, você com essa experiência em projetos de prevenção e combate a incêndio, o Corpo de Bombeiros ele não cobra a rede de distribuição interna. Isso é até um ponto que já está sendo questionado, né, internamente, mas não tem nada definido ao certo a respeito disso. No geral, o que temos hoje escrito é que as exigências quanto a gás, a gente foca na central de gás e não na rede de distribuição interna. Aí, com relação a licenciamento e renovação do licenciamento, a gente cobra a parte documental, que é como se fosse o comissionamento do sistema, que é a estanqueidade, onde a empresa que instalou aquilo ou é responsável por manuter aquilo, ela sim testa e atesta se ela está funcionando conforme ou não. O outro ponto importante que a gente observa muito, falando agora de prédios mais antigos, né, não só na questão do gás, mas também da tubulação de hidrantes, né, normalmente feitos em ferro galvanizado. Mais recentemente começaram a se usar o cobre, né? Mas a observação que nessas tubulações de ferro galvanizado, tanto para água quanto para gás,
com 30, 40 anos, a vida útil dessas tubulações já estão praticamente vencidas, né? Então, muitas das vezes você vai procurar água no hidrante, não acha, vai verificar, a corrosão interna já comprometeu completamente a passagem de água, né? Outro detalhe importante para ressaltar, principalmente acontece muito aqui em Jardim da Penha, prédios mais baixos, onde antigamente não se usava a pressurização, né? Era permitido a altura manométrica, e hoje não existe mais isso, né, capitão? Portanto, a gente vê muitos e muitos prédios, né? Aquele incêndio que eu comentei num prédio ao lado, lá no centro de Vitória, que eu fiz a inspeção, foi exatamente isso. O incêndio foi na cobertura, o proprietário tentou o hidrante para poder fazer o primeiro combate e não tinha pressão, né? Ele estava quase no nível da caixa d'água, a cobertura foi feita pelo que a gente conhece ali do centro, acrescido o pavimento, né? Então você não tem pressão na rede, não tem como fazer esse combate, né? Correto. Hoje, na norma atual, não é permitido mais a utilização desse tipo de sistema. Toda a parte hidráulica ela é pressurizada por bomba. Obrigatória pressurizada. Em Minas também isso, né, John? Funciona do mesmo jeito. É obrigatório. Oi. Ei, Sérgio. Pois não? Sérgio? Sérgio, está me ouvindo? Aqui. Oi. Não, pode ser quando você quiser. Eu achei. Bom, a gente teria diversos outros assuntos relevantes e de extrema importância nesse sentido, né? Mas eu acredito que, para não cansar muito o nosso público, né, e não assustar muito também, porque acaba, na grande maioria das vezes, onde a gente vai apresentar o laudo, eu saindo com a fama de terrorista, né? Obviamente não é a nossa função gerar pânico, mas, infelizmente, é nossa obrigação fazer as recomendações necessárias, orientar tecnicamente toda a edificação, né? O representante da edificação, através do síndico, né? Lembrando, lá atrás, nós comentamos sobre essa responsabilidade, está clara na legislação, quer dizer, se ele responde civil e criminalmente por qualquer dano, qualquer sinistro que houver, né? E os senhores síndicos, não sei se o Sérgio comenta isso, mas eu sempre comento quando eu vou apresentar o laudo, síndico é uma profissão de alto risco, né? Devia ter até insalubridade ou alguma coisa semelhante para proteger, né? Porque efetivamente é corajoso. Eu, sinceramente, não sei, né? Obviamente, porque tenho um conhecimento muito grande sobre as edificações, mas eu não teria coragem de ser síndico de prédio nenhum, não, tá? Tem alguns parceiros de administradoras que acumulam a função de síndico profissional. O Sérgio conhece o Marco, da Marco Condominial, e ele outro dia me pediu para vir fazer uma inspeção num prédio que ele tinha acabado de assumir como síndico. Eu, quando retornei para ele, disse: Marco, entrega, não assume isso, porque realmente é extremamente risco, porque, infelizmente, primeiro, você não consegue convencer para conseguir R$10 de taxa extra para buscar uma manutenção, é quase impossível. Quando se faz uma cota maior para uma atualização, uma adequação das instalações para alguma reforma, aí o pau quebra, né? Então, infelizmente, enquanto não houver uma mudança nessa legislação nossa, inclusive já comentei com o Sérgio, a gente tenta, através do Confea lá em Brasília, leis que estão tornando obrigatório para o país o laudo de inspeção predial, tentar também tornar obrigatório que parte da receita do condomínio seja obrigatoriamente investida em manutenção, né? Porque aí o síndico não vai ter mais essa necessidade de ficar mendigando, né? Pedindo, pelo amor de Deus, para se aprovar uma receita para que ele possa fazer a manutenção. E, por outro lado, vai ter a obrigação
de comprovar que aquela receita, parte daquela receita que ele teve, efetivamente foi investida em manutenção, né? Portanto, eu acho que aí a gente vai passar a ter efetivamente edificações mais seguras, né? Vamos para o Johnny. Queria que você fizesse as suas considerações finais e para que a gente possa estar encerrando a nossa conversa. Em relação ao síndico, eu acho que é uma das profissões que eu não gostaria de ter na minha vida, né? Além da responsabilidade que ele tem, na maior parte, ele não consegue manter a manutenção dos equipamentos. Então, assim, eu acho mínima, muito arriscado. Né? Não consegue a manutenção, que a capitã falou, né? Minimamente ele não consegue manter. Né? E para conseguir recurso para atualizar um projeto, complementar alguma medida, é muito trabalhoso. Eu estou com um projeto já tem quase um ano. E nós pedimos ao bombeiro, aprovamos o projeto e pedimos um prazo de um ano para implementar todas as medidas, porque não tem recurso. Seriam as adequações, né? No caso Sim. Da regularização. É porque eles tiveram um acréscimo de área e, né, como que a legislação exige hidrante, eles não têm recurso para implantar esse hidrante. Então, assim, E se vier acontecer uma fatalidade, quem é o responsável é o síndico. O que eu digo, John, eu acho que serve aí para você também, no momento em que o prédio, né, nessas condições, tem um laudo de inspeção predial, que o laudo foi feito de forma correta, né, constatou todas essas patologias, que esse laudo, né, como eu faço quase que diariamente, né, foi apresentado em AGE ao condomínio, né, portanto, todos obrigatoriamente têm o conhecimento. E registrado em ata, né? Eu entendo, não sei se o Sérgio concorda comigo, mas que a responsabilidade do síndico passa a ficar diluída só para a cota dele, né, se ele é proprietário. Se ele tivesse esse cuidado de registrar em ata nas reuniões, sim, mas exatamente. Não é todo mundo que tem esse cuidado que você tem. Então, infelizmente, é verdade. Mas, então, só as considerações finais para a gente poder já começar a encerrar. Gostaria de agradecer pela participação, foi um prazer, né? Acabei de adquirir novos conhecimentos aí com a palavra da capitã e continuo fazendo esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Capitã, as suas considerações, por favor. Gostaria também de agradecer o convite para a participação aqui. Em segundo lugar, gostaria de parabenizá-los pela iniciativa. Isso é muito importante, né? São medidas como essas, assim, iniciativas como essas que a gente vai fomentando essa mentalidade de prevenção, né? Iniciando aí pela pessoa dos síndicos e dos condomínios. E dizer também que o Corpo de Bombeiros ele trabalha em prol da segurança. Então, muitas vezes, talvez quem é o responsável ali pela edificação e não tem o conhecimento específico ali, né, do sistema de prevenção de combate a incêndio, das medidas de segurança, não entendem muitas vezes a exigência de certas medidas, acha que é demais e é um exagero, mas tudo que a gente pede e exige, né, nos projetos e para as edificações é em prol e em favor da segurança. Então, tudo tem uma explicação para existir, nada é da cabeça, nada é inventado. Então, caso, né, reste alguma dúvida ou surja alguma dúvida, nós estamos de portas abertas, só entrar em contato com a gente via telefone, e-mail, enfim, seja qual for a forma, ou presencialmente, né, dentro das unidades que existem atividades técnicas, setores de atividades técnicas que podem esclarecer as dúvidas mais básicas que as pessoas venham a ter. Então, estamos de portas abertas para esse contato aí. Sérgio? Beleza, obrigado aí pelo convite aí, viu, Maurício? Aprendi bastante aqui com a Thaís hoje, com o John, aprendi bastante aí com prevenção, né, e tudo que a gente passa, tudo que a gente viveu nos condomínios aí nesses últimos 30 anos, né, de gestão de condomínio, e é isso. Muito obrigado. Quero agradecer também ao público presente aqui, né, vários síndicos aí de todo o Brasil aí, Rio de Janeiro,
São Paulo, né? Pessoal aí falando aí, Aulão, Campinas, a Flávia está aí também, São Paulo. Muito bacana, hein? Muito obrigado, viu? Já agradecendo, inclusive, dando continuidade aos agradecimentos do Sérgio, a todos que nos prestigiam com essa atenção, né? Esclarecendo que o objetivo é exatamente esse, trazer aos senhores e senhoras síndicas e todos aqueles ligados à manutenção e à inspeção predial, o nosso conhecimento, a trazer convidados, né, do nível da capitã, do John, profissionais qualificados, de extrema competência e que, no dia a dia, repetindo, né, às vezes a gente repetindo várias vezes, acaba isso acontecendo, né? Eu acho que o objetivo é esse, né? A gente, lá em 2009, 2010, trabalhei na terceira usina da Samarco, né? Chegamos a ter em pico de obra lá 4.500 funcionários e aquelas histórias de DBR, orientação de prevenção de uso de API e tudo mais, né? A gente convencia os funcionários repetindo aquilo todo dia, de manhã cedo, antes de iniciar as atividades, né? Eu acho que é por isso que eu busquei o Sérgio no sentido de nos dar essa oportunidade, no sentido de divulgar esse trabalho e repetir isso constantemente, porque é só assim que a gente vai conseguir ter uma melhor manutenção das edificações, ter um laudo especial, um laudo de inspeção predial de qualidade, né? Profissionais que estão no mercado, atentam para as normas, a constatação, a análise da causa das patologias, né? A determinação de responsabilidades é fundamental por um laudo bem elaborado e pela qualidade do trabalho que a gente vem desenvolvendo e trazendo a vocês, né? Agradecer especialmente ao Sérgio Craveiro, que é o nosso mentor aí, né? A pessoa que nos dá essa oportunidade, ao John e ao Dimas, né? Estendo aí a nossa gratidão aí pela parceria aí, pelo contato com vocês. Estamos à disposição aqui. Mineiro gosta sempre de estar na praia, né? O Dimas até outro dia também estava, né? Mas estamos à disposição. Não posso falar muito de mineiro, não, porque a minha esposa é mineira, só acho que ela não deve estar me ouvindo. Mas estamos à disposição aqui. Quando vier ao Espírito Santo, nós estamos à disposição aqui, João. No feriado aqui tava faltando ipatinguense, tá? Eu acho que tava tudo aí pro lado das praias. Os barzinhos tudo vazios. Mandar um abraço para a Elza de Floripa também, que está aqui. A Elza que está aqui é de Floripa. Bacana. Floripa é a cidade que eu estou morando hoje. Estou morando ali no Estreito, ali em Capoeiras, ali. Né? Na verdade, você mora no Brasil, né, Sérgio? Porque é difícil saber onde você vai estar, né? Mas os mineiros aqui, a gente... brincadeira, pelo amor de Deus, me perdoe, mas a gente costuma dizer que tem mais mineiro que gente aqui, né? Mas é brincadeira, por favor. Não, mas é a pura verdade. Mineiro vem... Não, não é só para a praia, não. Tem muito mineiro que vem e fica de vez, né? Eu morei num prédio há um tempo atrás que 80% era mineiro. Mas você está falando de mineiro gosta da praia, de Vitória, mas toda vez que a gente vai, quer que a gente leve o pão de queijo para vocês, hein? Tem que compensar uma coisa a outra, hein? É verdade. Capitã Thaís, muito obrigado. Foi muito importante a participação do Corpo de Bombeiros, representado pela senhora. E, efetivamente, eu espero a gente poder estar estreitando esses laços, né? Porque eu acho que é exatamente assim que a gente vai focar, né? E convencer a esses síndicos para fazer essa correta manutenção aí e dar qualidade de vida e segurança a todos, né? Lembrando que, na grande maioria das vezes, o síndico até mora no prédio, né? E aí é mais um motivo, né? A família dele que está ali dentro, é mais um motivo para ele poder ficar atento a essas necessidades da manutenção predial. Correto, Sérgio? Então, um grande abraço a todos, uma excelente final de noite, né? E estaremos aqui nas próximas quarta-feiras buscando essa integração aí com todos. Um grande abraço àqueles que
que nos ouvem aí, que estão nos prestigiando, e divulguem esse trabalho, né, no nosso Instagram, @engenhariac8. A gente tenta divulgar o máximo dessas informações, divulgar. Nós temos lá todos os links para que possam assistir programas anteriores, onde a gente fala dos mais diversos assuntos, todos relativos à engenharia predial. Um grande abraço e uma boa noite. Igualmente. Boa noite.